Amém? Quem não pôde almoçar com a mãe, mas fez um vídeo chamada. Amém? Hoje é um dia muito especial. Comemorar esse Dia das Mães é um dia realmente muito marcante na vida de todas as famílias, né? Na vida de cada família. A mãe é um baita de um presente de Deus. A mãe é uma dádiva mesmo, é algo realmente divino. Os sentimentos da mãe, a vontade, sabe, o seu amor, o sabor que ela traz para a família. A mãe realmente é algo muito especial, é um presente realmente de Deus para nossas vidas. E o pastor tinha falado comigo para pregar hoje, e eu fui me tocar que era Dia das Mães, acho que lá para quinta-feira, eu estava pensando, não, vou buscar uma palavra em Deus, tal, porque é muito fácil para mim, tipo, Deus, me dá uma direção que venha de ti, um tema e tal, mas é muito difícil quando eu chego, Deus, o tema é esse, me ajuda aqui. Mas Deus, ele me orientou com alguns versículos aqui, com algumas chaves, e eu queria compartilhar com vocês. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em 2 Timóteo, capítulo 1. Quero honrar um pouco as mães aqui, porque nós não somos nada, né? Se não fossem as nossas mães, a intercessão, o amor, o carinho, as orações. Eu queria passar algumas chaves aqui. E a primeira é: a mãe de fé, ela transfere fé aos seus filhos. Uma mãe que tem uma fé genuína, ela transfere fé aos seus filhos. Lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, fala assim: recordo-me da sua fé não fingida. Paulo está falando com Timóteo, que ele está escrevendo uma carta para Timóteo. Timóteo é um braço direito de Paulo no ministério, é um discípulo na fé. Ele chama Timóteo de filho na fé. E ele está escrevendo para Timóteo, segunda carta, ele fala: Timóteo, quando eu me recordo de você, a primeira coisa que vem à minha cabeça é a sua fé não fingida. Paulo, ele não fala para Timóteo: cara, eu lembro da sua alegria, eu lembro da sua coragem, eu lembro do seu entusiasmo, eu lembro da sua perseverança. Não, ele fala: a primeira coisa que vem à minha cabeça é a sua fé não fingida. A fé não fingida, ela marcou a vida de Paulo. Só que algo interessante acontece, que ele demonstra que essa fé não fingida, ela tem uma primícia, ela tem uma origem que não é nele, que não é do próprio Timóteo, nem de Paulo. Ele fala aqui, ó, que primeiro habitou em sua avó, Lloyd, e em sua mãe, Eunice. Olha só que impactante isso, que interessante isso. Essa fé não fingida, Timóteo, que você tem no seu coração, que você transfere, que você transmite. Essa fé não fingida, ela tem uma primícia que vem da sua avó e da sua mãe. As mães de fé, cara, as matriarcas, aquelas que têm fé, elas transferem fé aos seus filhos. Elas conseguem transferir isso aos seus filhos. E é isso que Paulo está dizendo aqui, cara, ela primeiro veio da sua avó. Eu conheci a sua avó, eu conheci a sua mãe, eu conheci a fé que elas carregavam. Eu conheci a fé que elas carregavam, aquilo que estava dentro delas. E aí ele continua falando aqui, ó: estou convencido de que também habita em você. Eu estou convencido que essa fé que está no coração delas, essa fé que elas carregavam, eu estou convencido que ela está em você. Porque eu conheci a fé da sua mãe, eu conheci a fé da sua avó. Olha que impactante isso. Olha que precioso isso. Quando nós vemos as nossas mães com uma fé genuína, com uma fé verdadeira, uma fé que transfere, sabe? Uma fé que é expressada, uma fé que é manifesta na sua casa, na sua família. Os seus filhos começam a exercer essa fé. Isso é transferido para os seus filhos. Quando a mãe, ela expressa dentro da sua casa essa fé, ela passa para a sua próxima geração. Eu lembro, não tem como eu não lembrar da minha mãe, cara, quando eu vejo isso aqui. Não tem como eu não lembrar das experiências que a minha mãe teve em casa. Não tem como eu não lembrar da minha mãe chorando, conversando com Deus dentro de casa. Sabe, a minha mãe desde pequeno lá nos ensinando a caminhar na direção do Senhor, sabe? Minha mãe vivendo coisas incríveis com Deus, orando de madrugada.
E a gente pequeno, sabe, observando aquilo, vendo aquilo desde pequeno, sabe, isso foi impactando as nossas vidas, isso foi marcando, porque a sua mãe é a sua referência, sabe, a sua heroína, seu pai, seu herói, sabe, você tem o que é valioso para ele está sendo transmitido para o seu coração. E quando você enxerga isso, sabe, na sua mãe, aquilo que é valioso para sua mãe, quando você enxerga desde pequeno aquilo vai entrando na sua vida, vai entrando no seu coração, cara, que você vai, cara, aquilo é valioso para minha mãe, isso vai ser valioso para mim também. Sabe? Isso é valioso para ela, isso é importante para ela, isso é importante para os meus pais, isso também tem que ser importante para mim. Quando nós vemos isso, cara, na nossa casa, sendo manifestado sabe, um cristianismo mesmo, sem religião, sabe, sem religiosidade, mas genuíno, como ele está dizendo aqui, ó, só fé não fingida, verdadeira, isso é transferível, isso permanece. Amém? Então a primeira chave é essa, sabe, mães de fé transferem fé aos seus filhos. Outro ponto. Então, outra chave aqui, dentro desse ponto ainda. Mães de fé transferem para os seus filhos aquilo que elas carregam. Uma fé genuína sempre será notada dentro de casa. No olhar, nas lágrimas, nas experiências dentro da casa, a fé genuína revelada é transferida. Quantas e quantas vezes nós vemos os nossos pais vivendo essas coisas intensas dentro de casa? Cara, isso impacta uma criança, isso impacta uma família. Segundo ponto, vamos lá em Mateus, capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 21. Mães adoradoras e intercessoras geram libertação em sua casa. Esse segundo ponto aqui. Aqui ele fala da história da Ciro Fenícia, uma mãe que estava desesperada porque a sua filha estava com problemas espirituais. Vamos lá, versículo 21 fala assim: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Agora, uma questão importante aqui é que essa mulher cananeia, ela é uma mulher cirofenícia, ela não era do povo de Israel. Essa mulher, ela sabia o que ela ia enfrentar. Essa mulher, ela decidiu desafiar os obstáculos que ela ia encontrar para ir até Jesus. Ela estava com um problema dentro de casa, a sua filha estava com problemas espirituais, estava endemoniada, ela estava com um problema seríssimo, mas ela sabia que não era do povo de Israel, ela sabia que não podia chegar até Jesus, porque Jesus era judeu, e Jesus estava falando para o seu povo naquele momento. Mas ela ouviu falar de Jesus, Jesus está curando, Jesus está libertando, Jesus está fazendo grandes sinais, grandes maravilhas. Ela ouviu falar de Jesus e ela decidiu romper as barreiras, ela decidiu passar por cima dos obstáculos, da questão racial, da questão dos problemas que ela ia enfrentar naquele momento. Sabe, não foi uma questão assim, Jesus está passando, a multidão, eu vou lá. Não foi somente isso, ela disse, cara, eu vou enfrentar a multidão, eu vou enfrentar os discípulos, eu tenho que falar com esse homem. Eu tenho que falar com ele porque a minha filha em casa está passando por uma dificuldade. E eu vou eu vou até ele para que ele venha interferir nessa situação, para que ele coloque as suas mãos nessa situação. Então ela chega gritando porque ela sabia que não ia ser fácil. A palavra de Deus fala, ela grita, ela começa a gritar por Jesus, começa a clamar. Ela sabia que não ia ser fácil passar pela multidão, pelos israelitas, pelo seu povo. Ela era uma cirofenícia. E ela começa a gritar, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus nem responde. Jesus não dá moral para ela. Continua aqui, vamos lá, no versículo 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram, manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Olha a questão aqui, olha a mentalidade dos discípulos. A questão racial aqui. Manda ela embora. Ela está gritando, está desesperada. Ele respondeu. De tanto ela gritar, ele começou a responder. Eu fui enviado apenas para as ovelhas perdidas de Israel. Cara, imagina essa mãe. Imagina o desespero dela. Ela está com um problema seríssimo em casa. E ela vê o Salvador, ela vê o Rei dos Reis. Ela consegue, sabe, atrair a atenção dele. Mas ela escuta um não.
Ela escuta o primeiro não. Cara, e ela não desiste, olha só. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Eita, facada. Não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Segundo não. Sabe, pegou pesado. Eu já vou explicar isso aqui. Pegou pesado. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Cara, isso é marcante. Ela consegue romper as barreiras, consegue romper os obstáculos. Por quê? Porque ela tinha uma filha, cara. Sabe, uma mãe que tem uma filha, cara, que está passando por dificuldade, que está passando por algum problema. Cara, essa mãe, ela vai romper qualquer coisa que for para fazer com que a filha dela esteja bem. As mães são assim, as mães se preocupam com o bem do seu filho, elas querem o melhor para os seus filhos. E ela vai e rompe as barreiras étnicas, sociais ali daquele momento. Ela vai até Jesus e ela vai escutando não do próprio rei, do Salvador, não. E Jesus começa a dar uma lição, mas sabe, uma lição não era para aquela mulher. Ele pegou aquele momento e deu uma lição a Israel. Ele estava pegando aquela situação, falando, ó, Israel, e por isso que ele fala assim, ó, vai vir gente do Ocidente e do Oriente e vão sentar à mesa com Abraão. Ele está falando, ó, não se tem uma fé tão grande aqui em Israel como se tem com essa mulher. Ele está dando uma lição a Israel nesse momento. Por isso que às vezes ele pega pesado, mas ele está dando uma lição para os seus próprios discípulos, para o povo que está à sua volta. Tem gente com mais fé aqui, de outro lugar, de outro povo, e vocês não estão aproveitando esse momento. Mas aqui o fato é, a mulher que tinha o seu problema em casa, sabe, ela se prostra. Lá no versículo 25 ela fala, versículo 25 fala assim, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Como diz aquele velho ditado, né? Quando a mãe está de joelho, os filhos ficam em pé. Quando tem uma mãe intercessora, quando tem uma mãe que ora, quando tem uma mãe que busca, quando tem uma mãe que realmente se prostra, sabe, em prol dos seus filhos, cara, seus filhos permanecem em pé, seus filhos permanecem avançando, seus filhos permanecem, sabe, em plenitude, seus filhos permanecem indo, avançando, crescendo, porque as suas mães estão de joelho, adorando, buscando ao Senhor, buscando interceder, sabe, buscando orar pelos seus filhos. Então, nós precisamos entender esse ponto também, ó. Mães adoradoras e intercessoras geram libertação em sua casa. Elas buscam até que a solução venha, até que as coisas venham a acontecer, até que o céu se manifeste dentro da sua casa, até que os céus aconteçam na sua casa, até que a vontade de Deus aconteça na sua casa. Outro ponto que eu quero falar com vocês, está lá em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Versículo 11. Esse aqui eu tenho que dar como é que fala? Os créditos. Porque isso aqui eu escutei, eu acho que tem uns 3, 4 anos atrás, e isso marcou a minha vida. Isso aqui marcou a minha vida de uma maneira muito forte, porque o exemplo que ele dá aqui é o pastor Neil Barreto. O exemplo que ele dá aqui é muito a minha vida, sabe? É muito a minha adolescência, muito meus 12, 13, 14 anos, 15 anos. E ele pega algo aqui muito impactante que eu jamais tinha visto. Não sei se alguém já viu isso, mas ele relaciona a parábola do filho pródigo e ele fala assim, ó, isso aqui é importante nós falarmos nos dias das mães, justamente por causa da ausência da mãe nesse momento. Quer ver? Vamos olhar aqui, versículo 11. Fala assim, Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Olha só isso aqui. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse a seu pai, pai, eu quero a minha parte da herança. O pai faz o quê? Toma. Acabou. Tipo assim, cadê o diálogo? Cadê a conversa? Cadê
Filho, vamos sentar aqui, vamos conversar. Peraí, por que você está fazendo isso? Sabe o que está acontecendo aqui? É a ausência da mãe. A mãe, ela gera sabor no relacionamento da família. A mãe, ela gera tempero. A mãe, ela gera, sabe? Ela gera realmente ali uma lubrificação, sabe? Ela gera com que o relacionamento entre o pai e o filho aconteça com mais sabor, com mais alegria, com mais amor. O filho chega assim: pai, eu quero minha parte. O pai, toma aqui. Acabou, como assim? Não tinha a presença da mãe, sabe, para fazer com que aquele relacionamento ali fosse um relacionamento amoroso. Foi totalmente seco. Era um relacionamento totalmente seco. E aí, tipo, eu mesmo, assim, tipo, lembrando da minha adolescência, né? No meu quarto só tinha uma parede entre o quarto e a sala, né? Entre um cômodo e outro. Precisava sair. Você acha que eu ia falar com meu pai? Eu falava: mãe, fala pro meu pai que eu quero sair. Minha mãe ia lá pro meu pai: o Gibeão quer sair. Beleza, o Gibeão, seu pai deixou você sair. Eu falei: mãe, tô precisando de dinheiro também, você pode pedir pro meu pai? Cara, tinha uma parede só, podia chegar no meu pai e pedir o dinheiro para ele, sabe? Podia pedir para sair para ele, mas parece que a gente chega na mãe, para a mãe falar com o pai em nosso favor, sabe? Para gerar esse sabor, para gerar essa questão do relacionamento ali acontecer. É a mãe que faz isso, cara. É somente a mãe que ela gera ali um momento prazeroso para toda a família. Sem a mãe não tem sabor, sem a mãe é seco demais. Sem a mãe é muito, sabe, toma aqui, toma lá e pronto, acabou. Cara, é a mãe que faz isso. A mãe que ela vem e gera um diálogo gostoso. Se a mãe estivesse aqui, ela fala: peraí, filho, como assim? O que você está fazendo? Vamos conversar aqui. Peraí, pega a orientação primeiro, vamos ver o que está acontecendo aqui. Por que você quer sair? O que está acontecendo? O que você está pensando? Aí ela ia falar pro pai: que isso? Ele te pediu, você já está dando dinheiro? Não, peraí, vai aconselhar seu filho. Vai falar com ele, vai trocar uma ideia. Vai falar com ele o que está acontecendo, vai perguntar o que houve, por que ele está pedindo o seu dinheiro, a sua herança. Como assim? Sabe, é a mãe ali que vai gerar esse sabor, esse tempero que estava faltando nessa família aqui. Vamos lá no versículo 22. Versículo 22. Depois que o filho cai em si, depois que o filho ele percebe a bobeira que ele fez, sabe, depois que ele tá para comer, ele deseja a comida dos porcos, sabe, depois que ele quebra a cara totalmente, aí ele volta, ele cai em si: poxa, os empregados do meu pai, eles comem bem, eles vivem bem, eu vou voltar, eu vou falar: pai, eu quero ser seu empregado, não precisa nem me aceitar como um filho, mas eu quero ser somente um empregado. Ele cai em si, ele começa a voltar para casa, e aí ele volta aqui no versículo, vamos lá no 22. Mas o pai disse a seus servos: depressa, tragam melhor roupa e vistam nele. Colocam um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Tá vendo aqui? O pai, ele não é que ele não amava o filho. Ele não entregou porque ele não amava. Ele amava o filho. A questão é que o pai é muito seco, o homem com o homem é muito seco. Sabe, ele amava o filho totalmente ali, mas ele não revelava, ele não expressava muito. É igual, eu tô falando isso porque assim, tipo, é igual eu e meu pai, por exemplo. Há muito amor, eu amo muito meu pai me ama pra caramba também, sabe, mas a gente falou muito pouco isso, a gente expressou muito pouco isso. Mas a gente sabe que existe esse grande amor um pelo outro. Mas é muito pouco expressado, é muito... Entre homens, né, é muito pouco expressado isso. Tipo, é muito mais fácil você falar que ama sua mãe, se abraçar, carinhoso e tal. Mas com o pai é diferente. Mas aqui ele está falando: amor, eu estou celebrando a vida, a volta do meu filho. E aí, continuando. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Esse lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo.
O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O outro filho aqui, ele vê a situação acontecendo, ele vê o pessoal comemorando, a festa acontecendo, aí ele chega lá, cara, o que está acontecendo? Ele pergunta para um dos servos, o que está acontecendo aqui? Seu irmão voltou, seu irmão está vivo. Seu pai matou uma novilha, matou uma vaca para comemorar, fez um churrasco. Aí ele falou, você falou o quê? Seu irmão voltou. Não, outra coisa. Cara, seu pai matou uma vaca aí. Como assim matou uma vaca? O cara não estava nem preocupado com o irmão, o cara estava preocupado com o novilho lá, o novilho gordo que foi morto. Como assim? Eu estou aqui trabalhando na casa do meu pai, eu nunca me deu um cabrito. É outro filho, sabe, que não tinha diálogo com o pai, não sabia que era filho, não sabia que podia usufruir das coisas do pai, porque não tinha diálogo, não tinha sabor, não tinha tempero. Sabe, olha a falta que uma mãe faz dentro de uma casa, dentro de uma família. A mãe, ela gera isso, cara. A mãe, ela gera tempero pro lar. A mãe, ela gera sabor. Mães dão sabor ao relacionamento familiar. Esse é o terceiro ponto. Mães dão sabor ao relacionamento familiar. Outro ponto que eu quero falar com vocês está lá em Provérbios. Vamos lá em Provérbios, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 8. Fala assim: ouça, meu filho, a instrução de seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Olha o que o sábio está dizendo aqui. Ouça. Ele está dizendo, não ouça qualquer coisa, meu filho. Não ouça qualquer coisa. Ouça a instrução dos seus pais e não despreze o ensino da sua mãe. Não despreze o ensino da sua mãe. Cara, um papel importante que a mãe tem nas nossas vidas é a questão do ensino. Quando a mãe nos ensina o caminho que nós devemos andar, que esse é o Provérbios capítulo 22, versículo 6. Quando nós entramos naquele caminho, quando a mãe nos mostra o caminho, quando a mãe nos revela o caminho que nós devemos andar desde pequeno, quando ela revela o seu coração, quando ela revela a Deus, a nós, quando ela revela a sua fé, isso permanece em nós, essa instrução, esse ensino fica enraizado em nossas vidas, e isso se torna um enfeite para a sua cabeça. Versículo 9 fala assim: eles serão um enfeite para a sua cabeça, um adorno para o seu pescoço. Isso será como uma coroa na sua cabeça, isso será como um enfeite em você, quando você não despreza o ensino da sua mãe. John Wesley, que foi um dos maiores reformadores, sabe, um cara assim que a história dele mexe comigo, um cara que pregou por toda a Inglaterra, assim, cavalgando de um lado para o outro, pregando em todo lugar, ia nas prisões, levava realmente o evangelho a sério. Ele fala assim: eu conheci mais do cristianismo nos ensinos da minha mãe do que qualquer outro teólogo na Inglaterra. Cara, Susanna Wesley, ela foi uma das... O pessoal fala que foi John Wesley, o fundador da igreja metodista, mas na verdade a mãe dele foi. A mãe dele, ela teve 19 filhos. Então para ela atender, sabe, a todos, para ela poder ensinar a todos, ela fazia um método. Por isso que a igreja metodista, ela vinha dessa questão de métodos. Ela começava a ensinar, ela tinha 1 hora por dia com cada um, por semana com cada um, sabe, ensinando, ministrando a palavra. E ela tinha um tempo, que ela quando batia esse tempo, quando dava esse tempo no dia, esqueci o horário agora, ela se retirava por 2 horas, esse horário era sagrado, nada tirava ela desse horário. Ela estava lá, ela se entregava ao Senhor, oração e adoração. E John Wesley foi formado nisso, nessa casa. E o seu irmão também, Charles Wesley, se eu não me engano foi Charles, né? Acho que é isso. Ele escreveu mais de 9.000 hinos. Mais de 9.000 hinos. Olha o impacto. E ela orava ao Senhor, ela falava assim: Deus, eu quero de alguma maneira entregar minha vida ao Senhor para mudar o mundo. Essa era a oração dela. E olha como Deus usou ela. Deus usou ela ensinando John Wesley. John Wesley impactou o mundo. Seus ensinos até hoje impactam o mundo. Olha o poder do ensino de uma mãe. O
poder do ensino que uma mãe, sabe, isso é para a eternidade. Lá em Provérbios 22, fala assim, ó: instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. Essa é a versão NVI. Instrua as crianças segundo o objetivo que você tem para ela. Quais são os objetivos? Sabe, cara, quando eu vejo uma mãe ensinando desde pequeno, sabe? Quando eu vejo, por exemplo, a Ana Lu, o Arthurzinho na casa do Senhor desde pequeno, cara, isso é muito enriquecedor, é muito poderoso isso. Eu lembro quando eu tinha essa idade, eu lembro quando dava domingo, a escola dominical, meu Deus do céu, cara, meu Deus, eu tinha que falar: mãe, eu não quero ir, eu fazia birra, cara, e surra cantava. Surra, mas eu tinha que estar lá. Eu ia chorando, mas eu estava lá. Sabe, isso marcou, cara, isso marcou a minha vida. Ó, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Está aqui o fruto. E mesmo com o passar dos anos, você não se desviará deles. Isso fica para a eternidade. Sabe, ensinar quais são os objetivos que as mães, que os pais têm para os filhos, isso fica para a eternidade, isso fica marcado por gerações e gerações. Olha a família de John Wesley. O primogênito também foi um grande pregador, grandes pregadores saíram daquela família. Sabe, nós precisamos realmente mergulhar, sabe, nos ensinos de nossas mães, voltar, sabe, para tudo aquilo que ela viveu. Até hoje eu escuto a minha mãe. Quando minha mãe morava em Anápolis aqui, ela tinha suas experiências com Deus, sabe? Ela falava: Gibeon, senta aqui, eu tive um sonho com Deus, uma conversa com Deus, eu preciso compartilhar com você. Sabe, eu estou sempre atento, porque eu vejo nos olhos dela uma verdade, sabe? Algo está acontecendo ali. E eu sou atento a isso, eu sou atento àquilo que ela está falando, sou atento àquilo que ela está ministrando. Porque desde pequeno foi assim. Então a mãe, cara, as mães, elas são poderosas, sabe? As mães, elas são impressionantes, elas são incríveis. Elas são um grande presente de Deus para a família, para a humanidade. As mães, elas têm esse poder de mudar destinos. Abraham Lincoln, se não me engano, Abraham Lincoln falou assim, que os destinos do mundo, destino de gerações, está nas mãos que balançam o berço. Está nas mãos das mães, naquilo que elas estão direcionando seus filhos. Seus filhos, eles vão ser alguém para a sociedade, uma semente para a sociedade, algo bom para a sociedade, algo que vai marcar a sociedade. Está nas mãos das mães, na instrução, no ensino que elas estão passando. Hoje nós temos mães aqui, futuras mães, e eu estava orando hoje para o Senhor, hoje à tarde: Deus, se o Senhor tem uma palavra para a sua igreja hoje, que palavra seria essa para essas mães que vieram hoje? E aí veio uma palavra muito clara, ele falou assim: ó, eu tenho orgulho. Orgulho. Muito claro, velho. Muito claro. Tenho orgulho dessas mães. Orgulho porque elas estão, sabe, sempre orando, intercedendo pelos seus filhos, pelas suas famílias. Orgulho porque elas estão realmente gerando algo precioso dentro da sua casa. Gerando os céus dentro da sua casa. E não desista, como aquela mulher, Ciro Fenício, não desista, sabe, sempre avançando, pulando obstáculos, clamando ao Senhor, adorando ao Senhor, porque o Rei Jesus, ele responde. O Rei Jesus, ele corresponde a uma grande fé. E ele vai corresponder.